Ei, gente, estou de volta, professor Ricardo Erce, aqui da CEL EAD, comentando com vocês hoje mais uma questão de prova. Uma questão da prova de seleção do CONUNE do ano 2023. Acompanhe comigo. Neste nosso encontro, nós vamos fazer o comentário da questão de número 7, que diz o seguinte: na introdução do livro Histórias que os Jornais Não Contam, Moacir Scliar definiu suas crônicas, publicadas no jornal Folha de São Paulo, como histórias que esqueceram de acontecer. Considerando as características próprias do gênero em questão, produzidas pelo autor da obra acima indicada, é incorreto, afirmar que, letra A, o gênero crônica está situado entre o universo jornalístico e o literário. Cumpre função jornalística se o autor desejar, assim como apresenta uma natureza literária, já que o cronista recria o fato cotidiano por meio da leveza, da beleza, da poesia, da crítica e do humor. Bom, você que não fez a prova do CONUNE certamente não leu este livro. Você que fez vai constatar que é importante, portanto, que você assista às aulas de livro que nós disponibilizamos. Porque quando eu fui fazer as aulas sobre o livro, a primeira coisa que eu fiz foi definir o que é crônica. Então, às vezes, quem lê o livro não sabe a teoria. Você sabe sobre a história, mas você não pensa em coisas teóricas. Então, aqui na CEL EAD a gente faz isso. Sempre que a gente trabalha com uma prova de seleção que vai ter livro, nós oferecemos aos nossos alunos as aulas para fazer um comentário desse livro. E aí eu quero dizer para vocês, olhando comigo aí na tela, que essa letra A é correta, porque eu falei na minha aula que crônicas vem do grego cronos e que esse termo significa em grego tempo. Então, quando se fala que o autor, que é o cronista, ele apresenta um fato cotidiano, como está aqui, no enunciado da letra A, aqui, fato cotidiano. É o fato do nosso tempo, do tempo que a gente vive. E o próprio livro, Histórias que os Jornais Não Contam, o cunho jornalístico e o cunho literário. Quer dizer, a crônica, conforme eu disse na minha aula, é um gênero híbrido. Ela começa a ser publicada no jornal, e essas mais do que tudo. Ele mesmo coloca histórias que os jornais não contam. Ele começa com um fragmento de jornal, e depois ele cria o texto literário. Então a letra A não é a resposta que deveria ter sido marcada como incorreta. Aí a letra B diz assim: por sua exclusividade argumentativa, o gênero crônica pode provocar uma reflexão em relação a um fato do cotidiano, marcado pela peculiaridade do autor no que se refere ao tom humorístico, irônico e aparentemente despretensioso. Bom, quando a gente fala de novo sobre o gênero crônica associado a um fato do cotidiano, isso está certo. Quando a gente fala que muitas crônicas têm um tom humorístico, ou tem um tom irônico, ou tem um tom despretensioso, isso está certo. No entanto, meu amigo, a resposta da questão, a que está incorreta, é a letra B de bola. E ela está incorreta por dois motivos. Primeiro, quem é nosso aluno aqui na CEL EAD, toda vez que eu falo de texto, toda vez que eu interpreto um texto, eu falo, cuidado com questões, isso vale para o livro, porque o livro é composto de texto, que tenham uma afirmação muito categórica. Somente, apenas, exclusivamente, sempre, nunca, tudo que é genérico não está correto. E aí, a letra B de bola, ela fala
que a crônica tem uma exclusividade argumentativa. Quando eu falo de exclusividade, eu estou falando de uma coisa que não dá margem para uma outra tangente. Em outras palavras, eu disse na minha aula do livro, e quem foi nosso aluno e assistiu sabe disso, que a crônica, falei isso agora há pouco também, é um gênero misto. Ela começa narrativa e ela chega a um tom dissertativo. Porque quando fala que ela é argumentativa, o texto argumentativo é o texto dissertativo. E se são histórias que os jornais não contam, qual é o tipo de texto que conta uma história? É um texto narrativo. Isso quer dizer, olha lá, que eu não posso falar que existe uma exclusividade argumentativa. Ali na letra C, que está certo. A crônica é uma construção que está intimamente relacionada ao contexto em que é produzido. Olha a noção de cotidiano aqui de novo, ó, do dia a dia, que é de Cronos. Então, o tema, o estilo e a construção tem a ver, olha aqui mais uma vez, ó, com vida cotidiana. A letra D, que está certo, é toda a crônica, e aí é importante a pessoa que leu, sabe que os textos são curtos. O primeiro texto dessa prova foi um texto inteiro, né? E mais uma vez, meu amigo, ó, fatos do cotidiano. Linguagem simples e coloquial. Por quê? Porque o texto que é publicado em jornal, ele tem que ser um texto para todo mundo. O leitor do jornal não é só da classe A. Então, para que um jornal atinja o maior número de pessoas, ele tem que ter uma linguagem simples. Quem assistiu a aula, essa é uma questão que, se você prestou atenção, se você anotou, provavelmente você acertou. E ó, de olho nas palavras que generalizam, hein? De olho. Não foi a primeira vez e nem vai ser a última que isso aí é cobrado. Tá bom? Aquele abraço, gente. Até a próxima.